Fala Dev, hoje é quinta-feira, mas vamos falar de Flutter novamente. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como que a gente usa um componente que eu encontrei por acaso, mas que salva a nossa vida e vai resolver, vai deixar o nosso código muito mais limpo e muito mais bonito, sem uns ifs malucos que a gente tem que colocar lá no meio. Então, não sai daí. Show de bola. Então vamos lá. Primeiro, lembrando no nosso compromisso, dia 31 de março, o nosso Dart Week vai acontecer. Então, se você não se inscreveu ainda, o link vai estar aqui embaixo no canal. Então, não vai perder. Estou preparando um conteúdo, está ficando bem legal. Então, não se esquece, você entra lá, se inscreve, confirma seu e-mail para você não perder essa, certo? E, infelizmente, a gente está passando por um momento meio complicado aí da nossa vida, né, com esse coronavírus que está vindo aí para atrapalhar a nossa vida, nosso dia a dia. Então vamos ter consciência, vamos comprar somente aquilo que é necessário para a gente realmente, pensando um pouquinho no próximo. Vamos pensar também nos nossos avós, nos nossos velhinhos. Às vezes para nós pode não ser uma coisa séria, mas para os nossos avós, para os nossos pais, pode ser uma coisa muito séria. Então vamos levar isso do nosso jeitão, brincalhão e tudo mais, mas vamos enfrentar esse negócio da forma correta. Vamos ficar em casa, vamos estudar, tem Flutter aí, ó, vamos aprender o Flutter bastante aí, vamos dar um up na nossa carreira, certo? Vamos estudar muito e vamos ficar em casa, vamos curtir a família, vamos enfrentar isso de uma forma legal, beleza? Então, esse é o meu recado, espero que todo mundo fazendo sua parte, a gente passa por isso de uma forma muito mais fácil e muito mais branda, certo? Então vamos lá. Então no nosso vídeo, por acaso eu estava mexendo nesses dias, estava mexendo na documentação lá dos widgets do Flutter e eu achei um widget muito legal. Eu venho do React Native, e sempre lá a gente, quando tinha que apresentar ou não apresentar algum componente, em vez de a gente ficar fazendo aqueles ifs ternários no meio do código, que deixa o código confuso e tudo mais, a gente criava um componente de if. Um componente que com um condicional, caso tinha alguma necessidade, vamos dizer assim, alguma coisa, uma condição, se fosse true ele apresentava o componente, senão ele não apresentava nada. E dentro do Flutter a gente tem vários pontos, vários códigos, vamos dizer assim, que às vezes a gente tem que fazer isso. Apresenta o filter ou não apresenta um loader ou não apresenta, alguma coisa nesse sentido. E eu sentia muita falta de um componente assim. Eu ia até construir um componente assim, mas acabei não construindo, acabei não indo muito para frente com isso. E por acaso eu estava navegando pela documentação e consegui encontrar um componente que faz exatamente isso, um componente nativo do próprio Flutter. E é isso que a gente vai ver hoje. Aqui eu vou usar o mesmo código que eu usei no último vídeo, o vídeo da terça-feira, tá? Que a gente tem um ifzão bem feio lá no meio e a gente vai fazer uma edição nesse código para justamente implementar esse componente como ele tem que ser. Tá? Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, ficou bem legal, tá? Eu vou deixar um card aqui em cima, eu sempre erro o lugar, mas é aqui, ó. Aqui em cima vai aparecer uma bolinha ali, clica ali que você vai ver o vídeo, o meu último vídeo, tá bom? Bora pro código. Pro código aqui, a gente vai utilizar o mesmo projeto que a gente utilizou no último vídeo. Então, se você não baixou, baixa lá, para a gente dar continuidade. No projeto aqui a gente tinha o skeleton, a gente tinha a nossa homepage aqui, e dentro da nossa homepage a gente tinha um condicional aqui que era muito feio, que era exatamente esse aqui, ó. Que se não tem dado, se o data na nossa lista, que eu estou montando um list view, se o snapshot, o valor que a gente fez acesso lá ao endereço repository, que é o endereço via SEP, que a gente fez o acesso com DIL e retornou, que é uma lista de endereço model, se ele for vazio, se ele for empty, se ele não for empty, né, na verdade, isso aqui eu podia até trocar por isso, not empty, né, tirar esse ternário aqui, essa negação aqui, mas é muito feio, tá vendo? Tem um if, se tiver alguma coisa, então faz e mostra o list view, se não, retorna um container. E fuçando, foi aquilo que eu falei para vocês, eu encontrei um widget que faz exatamente o que a gente precisa. Esse widget chama return visibility.
Nome bem sugestivo e faz exatamente aquilo que ele fala. Então ele mostra ou não mostra o componente. Então eu faço o child dele, que o child dele vai ser exatamente o meu list view. Então eu vou pegar aqui o list view inteiro, dar um Ctrl C aqui, vou colar ele aqui, tá? E vou apagar esse cara aqui. E vou colocar um condicional. Aqui no Visibility, a gente tem um visible, que é um booleano. Eu tenho que retornar true ou false nesse cara. E o que eu vou fazer? Exatamente o que a gente precisa. Endereços.isNotEmpty. Se ele não for vazio, ele vai printar esse cara aqui. Se não, ele vai printar um outro componente, mas aí ele mesmo vai se virar para fazer isso. Antes a gente retornava um container. Agora, ó, se você olhar a documentação do Visibility ou entrar no código fonte dele, ele tem o replacement. Tá? Que é o que? É quando aquela condição for falso, né? Se o visible for falso, ele vai printar esse sizebox shrink. O que seria shrink? Shrink seria pequeno, minúsculo, seria o mínimo possível. Então ele vai printar um sizebox com vazio. Então ele vai sumir com aquela informação. Inclusive eu posso até substituir. Falar assim, se for true, printa o meu child. Se não, printa outra coisa. Quer ver? Vamos subir o nosso emulador aqui para você ver isso funcionando. Legal, então, ó, ele já abriu aqui. Se eu apertar aqui no buscar, ele vai fazer o skeleton, né, do nosso e vai printar a nossa informação aqui. Então, se você der uma olhada, eu vou até tirar aqui, vou dar uns Ctrl Zs aqui, só para você ver como que era o código anterior. Então, o código anterior eu verificava, se eu salvar aqui, ele vai funcionar da mesma forma. Se não fosse vazio, ele retornava, se fosse vazio, ele retornava um container. Vou até colocar um text aqui para você ver isso. Não tem nada. E colocar ele dentro de um center. Só para você ver aqui, ó. Vamos dar um restart aqui. Não tem nada, tá vendo? Então, quer dizer o quê? Ele entrou ele caiu no else desse condicional. A gente fez a mesma coisa com esse código. Então eu coloco o componente visibility, faço o meu condicional, se não for vazio, então ele printa esse cara aqui, ó. Se eu salvar, ele vai printar nada. Então, para a gente fazer o mesmo exemplo, é só implementar o replacement. Então, eu vou colocar aqui um center de um text, não tem nada. De um child, né? Faltou o child com text. Então, ó, tá vendo? Se não tem nada, se esse cara aqui for falso, então vai cair no replacement. No caso lá, ele implementava um sizebox shrink, de minúsculo. Então, ele printava aqui, não printava nada, não mostrava nada. Eu posso substituir com replacement e colocar ele como não tem nada. Então, esse componente eu acho que ele é muito interessante para a gente acabar com esses ifs no meio do código. Podia, inclusive, alterar toda essa parte aqui do snapshot hasData para mostrar o loader, o skeleton ou não mostrar. Então é isso, pessoal. O que eu queria trazer para vocês é esse componente. É um vidinho um pouco mais curto hoje, mas é porque eu achei que esse componente ia ser muito útil para vocês. Então eu quis só dar uma reincrementada no vídeo anterior para trazer esse componente que eu não vi ninguém falando dele até hoje. E eu achei ele por acaso, fuçando na documentação por alguns motivos. E eu acabei encontrando ele. E ele é muito interessante para você deixar o seu código mais limpo, mais clean, mais de uma forma que você entenda um pouquinho melhor e quem olhar vai entender um pouquinho melhor. Então é importante às vezes a gente ter esses tipos de componentes onde a gente mostra e não mostra aquilo que a gente quer. Então isso deixa o nosso código mais coeso, deixa o nosso código mais clean, sem aquele monte de if dentro do código que acaba dificultando a leitura e tudo mais. Então se você não se inscreveu no canal, não se esquece, deixa o seu like se você gostou, se inscreve no canal, tá? E não se esqueça, nossa Dart Week dia 31/3. Se você não se inscreveu ainda, ou se você já se inscreveu e não confirmou o seu e-mail, dá uma olhadinha na caixa de spam, dá uma olhadinha lá, qualquer coisa me chama no direct, eu te mando o e-mail novamente para você confirmar, tá? E o link vai estar aqui na nossa descrição. Então, era isso, pessoal, por hoje. Valeu, até a próxima.